estava contando a todos da minha primeira experiência com concursos públicos, eu não poderia jamais deixar de trazer aqui para todos a importância da leitura do edital. Com a seguinte comparação: o que diferencia o xadrez do jogo de damas, o futebol do vôlei, o tênis do golfe? Qual é a grande diferença? Creio que todos estão imaginando, e alguns até já responderam, que as diferenças são as regras de cada jogo. Só se joga golfe quem pré-compreende as regras desse jogo. A mesma coisa com o tênis, a mesma coisa com o vôlei e com todo e qualquer jogo. Seja um jogo de tabuleiro, seja qualquer tipo de situação baseada em regras. Como que nós vamos saber as regras do nosso jogo, que é o concurso público? Pessoal, lendo o edital de ponta a ponta, com a especial atenção de um concursando que quer passar no concurso. Todas, rigorosamente todas as informações constantes no edital têm uma razão de ser. Nada está no edital à toa. Tudo foi rigorosamente pensado por uma equipe que estava preocupada com a publicidade daquele ato, que vai chamar para o concurso milhões de pessoas, milhares de pessoas, que vão querer saber as regras daquele jogo. Por que o Fabrício tirou 0,8 pontos num concurso, lá no comecinho da faculdade, valendo 10 tirou 0,8, mesmo tendo decorado toda a matéria do edital? Era uma leizinha só, eu decorei. Porque eu não li o edital. Eu me preparei para uma prova objetiva, de A, B, C, D e no máximo E, que seria o NDA. E de repente me aparecem com questões escritas. Se fosse uma questão escrita, a primeira coisa que eu deveria fazer, pelo menos, era verificar se a minha caligrafia estava adequada. E não estava. A minha caligrafia era irreconhecível, ilegível. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu fiz caligrafia porque sabia que daquela maneira como estava, por mais que eu soubesse a teoria, comunicação zero com a banca examinadora. Ninguém compreenderia o que eu estava escrevendo ali. Tá? A leitura do edital é a descoberta, é o desvelar das regras do jogo. Se você vai jogar aquele concurso, sugiro que você pegue o edital e leia de fio a pavio. Leia todos os detalhes, como são os critérios de desempate, quais são os prazos para recurso, quais são as matérias, quais são os pesos das disciplinas. Quer um exemplo? Um dos concursos mais competitivos aqui no estado do Paraná é o concurso para Ministério Público do estado do Paraná. São 23 as disciplinas constantes no edital. A maioria das pessoas estuda as disciplinas tradicionais, que nós podemos trabalhar como exemplos: direito constitucional, direito administrativo, direito trabalhista, previdenciário, processo civil, previdenciário não, esquece previdenciário que eu já volto a esse. Processo civil, civil e comercial. Essas são as disciplinas tradicionais e todo mundo tende a estudar elas. Por quê? Porque elas trazem segurança e porque caem muitas questões dessas disciplinas. E o que todo mundo deixa de estudar? Aquelas disciplinas que o pessoal chama de menores, com menor importância por percentual no concurso. De 0 a 100 questões, uma das questões envolve direito do consumidor, uma só. 3 questões envolvem saúde do trabalhador. 4 questões envolvem eleitoral. A tendência de todos os candidatos, ou da maioria, é estudar o quê? Aquelas que caem mais. Pessoal, por que não perceber que as regras do jogo são contrárias a esse tipo de raciocínio? Se cada questão tem valor igual, e você pega uma disciplina chamada Saúde do Trabalhador, que tem 1 ou 2 leis só, você sai do 0% de aproveitamento para 100% de aproveitamento lendo 2 leis. E se você pegar Direito Civil, que cai em 14, naturalmente você acerta umas 10, tá? Se estudar bem. Só que passar do 10 para o 14 em Civil é muito difícil, porque são 7 volumes de doutrina. É muita coisa, é muita energia. A leitura do edital te traz esses benefícios. Concursos para analista e técnico das justiças federal e estadual.
eleitoral trabalhem com pesos de questões. Questões com peso 3, questões com peso 1, porcentagens mínimas de aprovações por grupos, a mesma coisa acontece no Ministério Público Federal. Questões da CESP, em que uma certa pode anular uma errada, uma errada pode anular uma certa, duas erradas podem anular uma certa. Vou dar um exemplo de uma prova da CESP que fiz para delegado de Polícia Federal. Aprovados seriam, na objetiva, os candidatos e candidatas que obtivessem 50% de acertos líquidos. Acontece que, para aquele concurso, um erro anularia um acerto. Na matemática desse jogo, se eu tivesse 75% de aproveitamento bruto, naturalmente eu teria 25% de equívocos, erros. Esses 25% de erros se somariam a 25% de penalidades. Somando 25 com 25, nós chegaríamos a 50. Então, eu teria que fazer todas as 100 questões com uma média de aproveitamento de 75% para, contando com as penalidades, atingir 50% líquidos. Acontece que nos concursos anteriores, as aprovações giraram em torno de 52% ou 53% líquidos. Então, com aquela receita, não funcionaria a minha estratégia. Lendo as regras do jogo, estudando a fundo o edital, eu percebi que eu poderia deixar de fazer algumas questões e colocar uma terceira alternativa, que não era verdadeiro, nem falso, mas não vou responder. E com essa terceira alternativa, eu não acertava, mas também não corria o risco de ser penalizado. E a lógica que trabalhei foi inversa. Eu não precisava acertar cada vez mais, como numa prova sem penalidade. Eu precisava errar menos. E como faria isso? Arriscando menos e não usando os chutes naquelas questões que não sabia. Resultado: estudando as regras do jogo, eu pude perceber que determinada porcentagem de questões eu poderia deixar em branco. Deixando em branco as questões que eu realmente não sabia, minha margem de erro baixaria de 25% para 22%, 21%. E isso representaria uma diferença muito grande para a aprovação. E foi exatamente o que aconteceu. Depois dos recursos, nós conseguimos atingir 54,5% de aproveitamento com a aprovação na prova objetiva. Por quê? Porque as regras do jogo estavam todas ali. Até hoje, pessoas me procuram para conversar sobre o concurso de delegado da Polícia Federal da CESP. Hoje mudou. Agora, 2 erradas anulam uma certa. Mas até hoje ninguém me procurou sugerindo esse tipo de análise das regras do jogo, da leitura do edital. Aproveite, pessoal. Cada concurso tem sua regra, cada concurso tem sua especificidade. Aproveite e estude esse edital que faz parte da tua aprovação.